Oi, meu nome é Oliver, eu tenho 15 anos, estudo no Colégio Sinodal, estudo a turma 93 e hoje nós vamos falar sobre Isaac Newton, esse homem lindo e maravilhoso que foi o homem que descobriu a famosa força da gravidade. Nada mais nada menos é a força que puxa os objetos para a superfície. Então você está pensando nesse homem, nossa, descobrir a gravidade é muito importante, deve ganhar muitos prêmios, se vangloriou pela vida toda por ter descobrido isso. Mas na verdade não, ele só ficou muito famoso mesmo, mas ele não conseguiu ganhar prêmios porque ele não viveu o suficiente para ver ele receber esses prêmios. Infelizmente isso aconteceu. Bom, ele era físico, filósofo, astrônomo e outras muitas coisas e nasceu no dia 4 de janeiro de 1643 e acabou ali morrendo no dia 31 de março de 1727. Isso tudo aconteceu na Inglaterra, esse país vanglorioso, lindo, glorioso, magnífico que é a Inglaterra. Bom, ele era filho de camponeses. Esse garotinho ali era filho de camponeses e ainda foi um dos homens mais brilhantes de toda a história. Isso é para provar que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, independentemente de onde é que elas vieram, do que elas são, por que e de onde elas realmente são. Mas infelizmente ele acabou sendo órfão de pai e de mãe, porque o seu pai faleceu e sua mãe não tinha condição de cuidar dele. Então ele acabou indo morar com seus avós, que cuidaram dele ali por toda a sua infância. Não por causa disso, é claro, por alguns outros fatores, ele era um garoto muito triste, teve uma infância muito, muito triste. Tadinho do garoto, era muito triste. Mas, independentemente disso, ele ainda era muito esforçado, estudava e já era fluente em latim e em grego e sabia muito bem geometria, isso aos 12 anos de idade. E quando os adultos viram que ele tinha toda essa capacidade, já pensaram, nossa, esse garoto ele é muito inteligente, nossa, provavelmente ele vai ser um cientista. E todos perceberam que ele realmente era muito inteligente. Mas mesmo sendo muito inteligente, ainda assim, ele ainda não era bom na escola, porque ele não fazia os trabalhos, não estudava, porque ele se concentrava muito em criar seus projetos científicos, seus projetos físicos que ele fazia em sua casa. Bom, uma característica muito interessante que ele tinha é que ele adorava construir, consertar e até refazer algumas ferramentas, porque ele achava que as coisas sempre tinham um jeito mais prático de funcionar. Então, se ele tinha um lápis, por exemplo, ele botava uma borracha atrás, fazia uma gambiarra para deixar aquele projeto mais aceitável. Essas melhorias que ele fez em seus projetos, suas coisas, acabou ajudando muito ele para pesquisar o que ele realmente pesquisou e no que ele chegou. Tipo, se não fosse essas coisas, eu acho que ele não chegaria nem perto, talvez. Porque ele realmente inventou bastante coisa e muita coisa realmente importante. Bom, a época que ele viveu era o renascentismo, uma época que a igreja tinha muito controle, muito poder, mas felizmente ela não tinha tanto poder assim, tanto que em 1687 ele conseguiu publicar o seu livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Esse livro que foi considerado um dos livros mais importantes para toda a humanidade, para toda a história. É um livro que contém todas as informações sobre a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, além de outras muitas coisas. Isso deu um brilho para ele, ele ficou muito famoso por causa que nesse livro continha tantas informações que todo mundo leu o livro, todo mundo conhecia quem era Isaac Newton, quem era esse gênio que fez esse livro com tantas informações. Essa lei da gravitação universal também tinha uma grande relação com a ação e reação, tanto por causa dessa formulazinha, porque na lei da gravitação universal a massa era o que fazia um objeto atrair o outro. Só que quando o objeto atrai um, instantaneamente por causa da ação e reação, o outro objeto também o atrai. Então, por exemplo, enquanto o Sol está nos atraindo, a Terra também está atraindo o Sol. Porém, já que o Sol é muito maior por causa da sua massa, ele atrai a gente muito mais do que ele. Lembrando que tudo isso aconteceu na fase do heliocentrismo, baseado no heliocentrismo, que era o modelo em que o Sol fica lá no centro do sistema solar e ao redor vinham vários planetas orbitando ao redor do Sol. E também existiam várias outras estrelas, vários bilhões de estrelas com vários planetas orbitando ao redor de si também. Bom, mas ele tá pensando, o que é essa lei da gravitação universal? Por que ela é tão importante? Essa lei da gravitação universal nada mais nada menos é do que a gravidade. Sim, a gravidade. Ou seja, quando tu deixa um lápis cair, ele só cai por causa da gravidade. E um dos exemplos que a gente tem da gravidade no nosso universo, que são bastante importantes, é, por exemplo,
Por causa da gravidade, o calor e os gases que estão no Sol ficam no Sol. Essa linha imaginária acaba contendo esses gases ali dentro, porque senão eles iam acabar saindo e ia dar alguma coisa muito errada pelo universo. Mas, felizmente, tem a gravidade que segura esses gases ali dentro. Outra coisa também que é culpa da gravidade é a órbita que os planetas têm ao redor do Sol. Ou seja, os planetas só giram ao redor do Sol por causa da gravidade, porque o Sol está atraindo a Terra, mas não o suficiente para chegar até o Sol. Só o suficiente até a Terra acabar ficando nesse looping infinito ao redor do Sol. Outro exemplo muito famoso que a gente pode ver a nossa gravidade é nas marés do nosso querido planeta, porque, como vocês sabem, tem a Lua que gira em torno do planeta. Só que, conforme a Lua vai girando, querendo ou não, ela também tem gravidade. E conforme ela vai girando ao redor do planeta, ela vai puxando os mares para cima junto com ela. Ou seja, enquanto ela está no Polo Sul, o mar do Polo Sul vai estar bem avançado, vai estar bem alto. O mar, quando for para a praia, ele vai estar muito mais para cima, muito mais perto da beira da cidade do que quando estiver de dia. Isso porque a Lua atrai ele. Ou seja, a Lua vai atraindo e vai seguindo meio que uma onda de água seguindo a Lua conforme ela vai passando ao redor do planeta. Bom, é por causa dessa gravitação que os objetos sobre a Terra são atraídos em seu sentido. E por causa disso que o planeta exerce essa força sobre os objetos, e essa força é dominada de força da gravidade. Ou seja, por causa da gravidade que esse satélite acabou caindo e causou essa explosão. Tudo por causa da força da gravidade. Ou seja, chega um dia cai um meteoro na sua casa, a culpa é a gravidade. Tu não tem nenhuma culpa disso, só a gravidade. Mas você agora está pensando, como é que ele chegou a esse resultado? Como é que ele conseguiu pensar, nossa, gravidade? Como ele chegou nisso? Bem, reza a lenda que certo dia ele estava deitado sobre uma árvore, ali observando as coisas, como é que as coisas fluíam, e uma maçã de repente caiu na cabeça dele. Ele ficou indignado e pensou, ué, por que essa maçã caiu na minha cabeça? Quem ela pensa que é por ter caído na minha cabeça? Então ele começou a pensar por que aquela maçã tinha realmente caído na cabeça dele. E ele pensou tanto que teve uma ideia. Ele foi pesquisar. E de tanto pesquisar, ele pensou pra caramba. E finalmente chegou no resultado. Que é o resultado que a gente conhece hoje da lei da gravitação universal.